Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a Grécia Antiga. Este é o último vídeo de um total de 10. Nele, vamos explorar o riquíssimo legado deixado pelos gregos antigos para as gerações posteriores, o que inclui ciência, filosofia, arte, arquitetura, religião e formas de governo. Tópicos esses que são objetos de estudos aprofundados até os dias de hoje. A cultura da Grécia Antiga é considerada a base da cultura da civilização ocidental. A cultura grega exerceu poderosa influência sobre os romanos, que se encarregaram de repassá-la a diversas partes da Europa. A civilização grega antiga teve influência na linguagem, na política, no sistema educacional, na filosofia, na ciência, na tecnologia, na arte e na arquitetura moderna, particularmente durante a renascença da Europa Ocidental e durante os diversos reviveres neoclássicos dos séculos XVIII e XIX na Europa e nas Américas. A herança cultural deixada pelos gregos é riquíssima e influenciou todo o Ocidente. Suas concepções de beleza, retratada nas obras de pinturas, escultura e arquitetura, são tidas como clássicas por seu equilíbrio e sua harmonia. Igualmente, suas produções filosóficas, científicas e teatrais foram fecundas e delinearam o pensamento universal até a Idade Moderna. Em se tratando de história, os gregos foram os primeiros a encará-la com espírito científico, separando as lendas ou mitos dos fatos concretos, reais. Heródoto de Halicarnasso, tido como o pai da história, foi o primeiro prosador das guerras médicas, buscando assim suas causas e seu fim na busca de viabilizar uma análise equilibrada dos fatos. Outros destacados historiadores foram Xenofonte e Tucídides, este último autor de Guerra do Peloponeso. No que concerne à filosofia, os gregos, buscando respostas às questões mais diversas, com espírito crítico destruíram crenças, mitos e construíram teorias. Suas linhas de pensamento influenciaram correntes filosóficas dos séculos seguintes. Tem-se que os primeiros filósofos gregos surgiram no século VI a.C., na escola de Mileto, destacando-se Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro. Eles defendiam que tudo na natureza derivava de um elemento básico gerador de todas as coisas. Para Tales, esse elemento era a água. Para Anaxímenes, o ar. E para Anaximandro, a matéria. Com o aprofundamento do conhecimento sobre a natureza e sobre o universo, no final do século VI a.C., surgiu a escola pitagórica, fundada por Pitágoras. Os pitagóricos defendiam um número, elemento abstrato, como a essência de tudo.
concebendo um universo imutável, fundamentado na ordem e na harmonia. No início do século V a.C., entretanto, Heráclito, contrariando os pitagóricos, provou que tudo no universo se transformava, passando por constantes mudanças. Nessa época, que correspondeu à da democracia ateniense, surgiu a escola sofista, que negava a existência de uma verdade absoluta e buscava conhecimentos úteis para a vida, enfatizando a retórica e o uso da palavra. Entre os sofistas destacou-se Protágoras, o autor da frase "O homem é a medida de todas as coisas". Durante o século V a.C., a filosofia ocupou-se com o homem, especialmente com a ética. Surgiu então a escola socrática, fundada por Sócrates e contrária aos sofistas. Sócrates defendia que a reflexão e a virtude eram fundamentais à vida. Foi ele o autor das frases "Conhece-te a ti mesmo" e "Só sei que nada sei". Por criticar o Estado ateniense e por ser acusado de perverter a juventude, no decorrer da Guerra do Peloponeso foi condenado à morte, tendo sido executado com cicuta, um veneno letal, no ano de 399 a.C. A escola socrática continuou com Platão, defensor da virtude, cultivada com ideais de bondade, beleza e justiça. No entender de Platão, cada fenômeno terrestre era como um pálido reflexo do mundo das ideias. Foi considerado, por assim dizer, o filósofo do ideal, tendo fundado a Academia de Atenas e escrito a República, a Apologia de Sócrates e O Banquete, dentre outras obras. Outro expoente da escola socrática foi Aristóteles, considerado o pai da lógica e autor de A Política. Ao contrário de Platão, de quem foi discípulo antes do rompimento com o mestre, Aristóteles se concentrava no estudo das mutações do mundo material, nascimento, transformação e destruição. Para ele, o real existia independentemente das ideias. E para conhecê-lo era necessário desenvolver a lógica. No que diz respeito às ciências, berço de grandes pensadores, a Grécia gerou também cientistas teóricos, especialmente nas áreas de matemática, da medicina e das ciências naturais. Assim, Tales de Mileto e Pitágoras deixaram como herança grandes trabalhos de cálculos matemáticos e leis geométricas. Na medicina, o estudioso Hipócrates de Cós deu os primeiros passos para a compreensão das doenças através dos sintomas, abandonando os tratamentos baseados em crenças e superstições. No campo das ciências naturais, destacaram-se Anaximandro e Aristóteles, este último considerado o maior pensador grego. Outro grande legado da civilização grega diz respeito ao teatro. O teatro grego, basicamente dividido em tragédia ou dramaturgia e comédia, era acessível a toda a população, sendo, pois, de grande importância para a educação dos jovens.
Sua estrutura dramática, seus temas profundos, abordando a natureza humana, são tidos até hoje como o ponto alto da arte teatral. Nas tragédias, os gregos discutiam os problemas eternos do homem, como a questão do destino, as paixões e a justiça. Já a comédia satirizava os costumes, o comportamento humano e a própria sociedade. As encenações realizavam-se ao ar livre. Os atores usavam máscaras que expressavam a característica da personagem e todas eram desenvolvidas por homens. Havia festivais de teatro. Bastante populares e concorridos, os concursos teatrais davam grande projeção aos vencedores. Os mais destacados teatrólogos foram Ésquilo, Sófocles, Aristófanes e Eurípides. Nas artes, os gregos alcançaram notável desempenho, especialmente na arquitetura e na escultura. Desenvolveram ainda a pintura, a música e a cerâmica. As artes gregas em geral caracterizavam-se pelo humanismo através da glorificação do ser humano, pelo nacionalismo, que simbolizava o orgulho do povo pela sua cidade, e também pela simplicidade, pelo equilíbrio, pela harmonia e pela ordem. Os gregos deram os maiores exemplos de sua arte na construção dos templos erigidos em homenagem a seus deuses. A harmonia e o equilíbrio da escultura grega valorizavam o antropocentrismo de suas obras. Notou-se que a mais famosa herança poética grega, além de ser sua mais antiga obra literária, são os poemas atribuídos a Homero, nomeadamente a Ilíada e a Odisseia, que permitiram a reconstrução da história grega anterior ao século VIII a.C. Além dele, destacaram-se os poetas Píndaro, que enalteceu os Jogos Olímpicos, Hesíodo, que escreveu O Trabalho e os Dias, e a poetisa Safo. No campo da religião, pode-se afirmar que a religião grega era politeísta e antropomórfica, sendo composta de vários deuses que se assemelhavam aos homens, já que possuíam as fraquezas, paixões e virtudes humanas. As principais divindades eram Zeus, Hera, Atena, Apolo, Ártemis, Hermes, Dionísio, Poseidon e Afrodite. Havia também heróis divinizados ou semideuses, dentre os quais destacaram-se Hércules, Teseu, Perseu e Édipo. Conceitos como cidadania e democracia são gregos, ou pelo menos de pleno desenvolvimento nas mãos dos gregos. Qualquer história da Grécia Antiga requer cautela na consulta a fontes. Os historiadores e escritores políticos, cujos trabalhos sobreviveram ao tempo, eram em sua maioria atenienses ou pró-atenienses. Por isso se conhece melhor a história de Atenas do que a história das outras cidades. Além disso, esses homens concentraram seus trabalhos mais em aspectos políticos, ignorando o que veio a se conhecer modernamente por história econômica e social. Toda a história da Grécia Antiga precisa dar atenção à condução parcial pelas fontes.
Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!